Vamos falar então de como eu estudo e aprendo tecnologia, como que a gente consegue reter a informação e como que a gente consegue saber o que é útil, né? O que que a gente deveria aprender em determinado momento, o que que de repente é alguma certa otimização prematura. Porque é o seguinte, né? A gente é bombardeado no nosso dia a dia com uma quantidade de informação infinitamente absurda que é impossível uma pessoa realisticamente conseguir entender e decorar e reter toda a informação que ela absorve durante um dia. Além do mais, você deve perceber que muito da informação que você aprende, estuda, enfim, não causa nenhuma mudança real no dia a dia. Se você estuda muito sobre tecnologia e isso não causa uma melhora no seu trabalho como desenvolvedor de software, o seu estudo na prática não está tendo utilidade. Se, sei lá, eu tenho o objetivo de avançar na carreira e tal, aí eu assisto 200 vídeos no YouTube sobre isso e eu não vejo um avanço, um progresso palpável, de nada adiantou, né? Bom, se era entretenimento, beleza. Mas se era pra cumprir um objetivo e o objetivo não foi cumprido, tem algo de errado aí, né? Hoje eu quero te oferecer uma perspectiva de como eu estudo, eu demorei bastante tempo para chegar nessa conclusão, porque o caminho que a maioria das pessoas segue ao estudar algo não é um caminho que funciona muito bem para mim. Então eu faço de uma maneira um pouco diferente, eu vou explicar como que eu faço, eu vou explicar de que pressupostos que eu parto e o que eu acho que de fato funciona, como reter a informação, né, como não só estudar por estudar e acabar esquecendo daqui a um mês. Vamos falar de tudo isso hoje. Primeiro, eu vou te falar do nosso patrocinador, que é a Abacus AI. Por apenas $10 por mês, você pode acessar aqui a Abacus AI, o link para Abacus vai estar na descrição, e você vai ter acesso a todos os modelos de IA, os mais novos, os lançados ontem, semana passada. Você tem acesso ao GPT 5.2 Codex, que é excelente para fazer código. Cloud Sonnet Opus 4.6, que lançou recentemente também, absolutamente excelente, né? No dia que eu tô lançando esse vídeo, faz acho que menos de uma semana do lançamento desse modelo, tá? Pelo dia que eu tô gravando esse vídeo. Além disso, você vai ter várias outras aplicações. Você tem uma IDE que tem agentes de código embutidos, então você pode usar a IDE para desenvolver código com a ajuda da IA. Você tem uma CLI que você pode usar para também fazer código, tá? Uma CLI aqui, de certa forma, parecida com Cloud Code, por exemplo. E você tem aqui a ferramenta mais impressionante de todas, que é o Deep Agent. Aqui tem vários exemplos de como ele pode ser usado, tá? É criar um site integrado com a Stripe, criar um RAG de livros, fazer um app mobile do zero. Tudo isso ele consegue manter também um banco de dados interno, ele consegue também agendar tarefas para ele mesmo fazer depois. O Deep Agent tem um ferramental bastante robusto aqui para fazer bastante coisa bem interessante. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, testa por um mês, vai custar apenas $10 por mês. O link para Abacus AI vai estar aqui na descrição. Aqui tá. Antes que vocês me levem a mal, eu vou falar. Eu tô lendo agora A Peste do Camus. Eu tenho 7 livros do Asimov para ler. Tem mais uma infinidade de livros dos mais variados assuntos aqui na minha esquerda. Eu assisto documentários sobre a Antártica, eu vejo o resultado de eleição em Portugal, na Alemanha, porque eu quero expandir minha visão de mundo, porque eu sou curioso, mas nada disso tem utilidade prática no meu trabalho. Eu não tô fazendo essas coisas com o propósito de utilidade prática de avanço na minha carreira. Se eu quiser dedicar um tempo para estudar, para ter um avanço prático na minha carreira, não é assistindo a série Silicon Valley, por exemplo, embora seja uma série muito boa. Conhecimento nunca é demais, mas existe um percentual gigantesco daquilo que você vê, você estuda, você lê, você assiste em documentário, que não vai ser aproveitado e que vai acabar sendo esquecido. Nesse determinado vídeo aqui, a gente tá falando sobre avançar na sua carreira, tá? E aqui eu citei duas informações importantes, tá? Como reter informação e como saber o que é útil. Por que eu falei isso daqui? Porque é o seguinte, você há de concordar comigo que não existe uma única pessoa no planeta Terra que tenha todo o conhecimento sobre computação. Essa pessoa não existe, o Linus Torvalds não tem todo esse conhecimento, o Dijkstra não tinha todo esse conhecimento no tempo dele, o Alan Turing também não tinha todo esse conhecimento no tempo dele, nunca existiu em nenhum momento da história uma única pessoa que tivesse todo o conhecimento da computação possível de se ter. Se não é possível obter todo o conhecimento, qualquer segunda alternativa. A gente vai aprender primeiro o que nos vai ser mais útil naquele momento ou o que nos vai ser menos útil naquele momento. Você vai concordar comigo, né? Primeiro a gente vai aprender aquilo que é mais útil. Aquilo que é mais útil a gente pode chamar de prioridade. Prioridade vem do latim, da palavra prioritas, que vem por sua vez da palavra prior, mas se você já ouviu o termo a priori é o primeiro, é o que vem antes, é o anterior, aquilo que vem antes das outras coisas. A sua prioridade é aquela coisa que vem antes das outras coisas. Na minha percepção, a minha prioridade, aquilo que vai ser útil em determinado momento, vai ser aquilo que eu vou utilizar primeiro. E junto a isso, o fato de eu utilizar isso na prática sinaliza para o meu cérebro que é uma informação importante de ser retida. Então, o utilizar também auxilia na retenção desse conhecimento.
na retenção dessa informação. Por que eu estou enfatizando tanto isso, tanto prioridade, tanto o eu vou utilizar primeiro? A forma com que as coisas foram ensinadas, pelo menos para mim, quase na minha vida inteira, é um modelo que eu vou chamar aqui de bottom-up, tá? O modelo que é de baixo para cima. Como que é esse modelo de baixo para cima? O modelo de baixo para cima é um modelo que você vai sentar aqui, você vai sentar na sua cadeirinha de universidade, você vai aprender matemática discreta. Eu sou formado na UFSC, tá? Eu aprendi matemática discreta, aprendi também compiladores. Você vai aprendendo aqui, né, o que a gente chama das bases da computação, e vai existindo aí uma progressão lógica. No meu primeiro semestre eu aprendi matemática discreta. Compiladores foi lá pelo terceiro ou quarto, e essa maneira bottom-up de se fazer. Eventualmente você vai linkar caixinhas aqui o suficiente, né? Pô, você sai de matemática discreta, você vai aprender o que depois? Isso aqui é um pré-requisito pra qual? Não sei. Cálculo 2 eu não tive cálculo, porque em sistemas não tinha cálculo. Compiladores talvez não seja pré-requisito pra nada, tá? Eu imagino que não tem nada depois, mas enfim. Em algum momento é pra todo esse conhecimento aqui ir formando uma certa trilha a ser seguida, e essa trilha a ser seguida vai te transformar num profissional completo. E eu tô te falando aqui que eu sou formado, eu passei por todas essas coisas, eu estudei todas essas coisas, inclusive, tá? Não leve esse vídeo como um ataque à faculdade. Eu recomendo que você faça faculdade, eu fiz, foi muito importante pra mim. Se você puder fazer faculdade, é uma decisão excelente. Dito isso, vamos imaginar que você é um dev júnior aí, autodidata. Se eu te falar que compiladores foi uma prioridade pra mim, foi algo que me ajudou a sair de estagiário para desenvolvedor júnior, para pleno, para sênior, eu tô mentindo. Eu efetivamente tô mentindo pra você, eu não consigo acreditar em sã consciência que compiladores foi uma utilidade pra mim, que eu utilizei compiladores primeiro, que eu retive a informação que eu aprendi em compiladores. Eu não retive. Pra eu argumentar que é útil, eu tenho que fazer um certo malabarismo aqui, e eu realmente acho que é importante, tá? Tipo assim, é um conhecimento que expandiu aqui minha gama de conhecimentos, assim como o livro How to Tell a Story, né? Pô, um bom livro, excelente. Mas talvez isso aqui tenha me ensinado mais a ser um profissional bom do que compiladores, cara, sinceramente. Te dar um exemplo aqui do que é bottom-up, tá? Pra fazer uma brincadeira aqui. Finge que as letrinhas aqui estão grandes e os números estão pequenos, tá? Eu não sei fazer isso no teclado. C4H8O2, tá? Isso daqui é um composto químico. Se você fez faculdade assim como eu, se você fez vestibular assim como eu, química orgânica cai no vestibular, ou pelo menos caía na minha época, 13 anos atrás, eu estudei isso daqui. Em algum momento da minha vida, olha só, sabendo que isso daqui reage com hidróxido de sódio e forma um sal orgânico, e que quando aquecido com etanol ele libera um aroma de fruta, qual o nome desse composto químico orgânico? Né, o tal do nome IUPAC. Consigo te falar, eu estudei isso aqui na minha vida. Em algum momento da minha vida, 13 anos atrás, eu soube dar essa resposta, mas se passaram 13 anos. Não faço a menor ideia, não consigo mais te dizer essa resposta aqui. É muito provavelmente, tá? Isso que vai acontecer com você na linha de raciocínio mais recomendada, né? O senso comum, que é aprender todas as bases de tudo e ir construindo em cima dessa piramidezinha, você na sua carreira acaba numa situação que você tem um conhecimento assim. Você aprendeu 3 anos atrás, nunca te foi útil, você não lembra. E nota, pelo amor de Deus, não me interpreta errado. Eu tô falando de conhecimento técnico para um meio técnico. Não tô falando aqui de produção de conhecimento acadêmico, não tô falando aqui nada nesse sentido. Tô falando como que você que é um dev júnior deve direcionar qual deve ser a sua prioridade sendo um dev júnior para avançar para dev pleno. Bom, então a lógica aqui, pra mim, não é começar 100% das bases e ir subindo e agregando todo o conhecimento ali do Wikipedia, porque isso aqui tem outro problema, tá? Vamos supor que isso daqui funcione, tá? Vamos imaginar que isso daqui funciona muito bem. Você tem aquela história de que a melhor dieta é a dieta que você vai seguir. Eu não vou seguir essa dieta. Eu me conheço. Eu não vou prestar atenção. Eu não vou ter interesse, eu já falei várias vezes aqui no canal, na faculdade eu não tinha interesse, não tinha o menor interesse em compiladores, não prestava atenção, não vi utilidade prática. A melhor dieta é a dieta que eu vou seguir. Eu não vou seguir essa daqui, não funciona comigo. Não funciona, nunca funcionou comigo. Aqui tá, a dieta, né, que funciona comigo é a que pra mim resolve 3 problemas. O jeito que eu acho útil de aprender é o seguinte: eu preciso resolver o problema, que é aprender o que eu sei que eu preciso aprender, né? Eu tô aqui no meu emprego, existe uma demanda para otimizar SQL. Eu sei que eu preciso aprender a otimizar SQL. Eu preciso também aprender o que eu não sei que eu preciso. Como assim? Você nunca sabe que tem uma falha de segurança na sua aplicação. Você só sabe quando a falha é exposta. De repente, eu não sei o que eu preciso aprender sobre segurança para ter uma aplicação segura. Então eu preciso entender o que precisa ser aprendido. E eu quero também saber onde está aquilo que vai ser útil no futuro, mas não vai ser útil agora. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você é um... Cara, você nem é estagiário, você tá aprendendo o seu primeiro for loop agora, né? Eu tô aqui estudando meu primeiro for loop. Aí eu cliquei num vídeo, tem vídeo no canal já, tá? Disso aqui. De sharding de banco de dados. O cara chamado Augusto Galego fez um vídeo de sharding de banco de dados. Eu, como alguém que não é nem estagiário ainda, tô a pelo menos 2, 3 anos de distância de utilizar um shard em banco de dados. Na verdade, muito provavelmente eu tô há uns 6 anos de fazer o meu primeiro shard, se isso, tá? Se isso. A maioria das empresas que eu trabalhei nunca chegou a fazer um shard de banco de dados na vida.
Empresas que, assim, faturaram, eu não vou doxar o número aqui, mas bastante norte de 10 milhões de dólares, tá? Bem mais do que isso. E nunca fizeram um sharding de banco de dados. Se você está começando o programa agora, e eu te falo para aprender sobre sharding de banco de dados, é uma otimização extremamente prematura. Você provavelmente não vai conseguir reter essa informação, porque você não vai usar ela por pelo menos 2 ou 3 anos. Você talvez nem consiga absorver direito esse conteúdo. Bom, então vamos lá. Como que eu aprendo o que eu sei que eu preciso? Essa é a mais fácil de todas. Se eu sei que eu preciso, eu vou aprender elas no meu dia a dia. Usamos ali o exemplo de banco de dados, né? Eu tenho tarefas na minha empresa que são otimizar um banco de dados, eu não sei otimizar um banco de dados. Muito bom, você tem aí a lista do que aprender. Você vai aprender tudo que você precisa aprender para conseguir otimizar um banco de dados e você vai imediatamente aplicar isso no seu trabalho. Para mim, tá? Pessoalmente, o que mais funciona? Eu acabei de ler um artigo sobre como otimizar um banco de dados. Eu testo isso na prática, num protótipo meu de repente. Eu pego uma task na empresa para resolver disso, eu tento resolver essa task. Acabei de aprender, imediatamente aplico. Se possível, eu ensino para alguém e aí sim. Aí eu tô solidificando muito bem, né? Eu tô aprendendo muito bem e retendo informação muito bem. Esse, honestamente, eu acho que é o problema mais fácil. O segundo e o terceiro problema, eles são um pouco mais difíceis. Como que eu aprendo o que eu preciso, mas eu não sei o que eu preciso, e como que eu obtenho a informação de o que pode ser útil, mas não tá sendo útil agora. Né? Tipo assim, eu quero saber que em algum momento, por exemplo, quando eu for aplicar pra uma Big Tech, é muito interessante que eu tenha conhecimento sobre Big O Notation, que isso vai ser perguntado na entrevista pra uma Big Tech. Mas eu acabei de te falar essa informação. Se eu não tivesse te dito isso, de repente você marcaria a entrevista, faria a entrevista e durante a entrevista perceber, putz, eu não faço a menor ideia do que é Big O Notation. Então eu não sabia que eu não sabia e eu não sabia que eu precisava saber. E aqui a gente entra num negócio um pouco mais exploratório. Aqui é onde vai entrar assistir uns vídeos aí do que a galera tá falando sobre pra tentar mapear um pouco o que tá sendo discutido. Aqui você vai pegar, um livro aleatório que tá todo mundo recomendando e eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem algo que eu não sei que eu sei. Ou então, eu nunca criei um desses roadmaps, tá? Mas eu até queria criar um, sempre me pedem, que é tipo assim, um roadmap de estudos que seja interessante. Mas como eu falei que eu não sigo o caminho padrão, né? Pra mim não é como funciona, eu vou geralmente muito mais sobre demanda e interesse. Eu estudo de forma caótica, muito intensamente por um curto período. Aplico o máximo possível. E aquilo já vai se solidificar pra mim, já vai ficar na minha memória de longo prazo. Mas a gente pode olhar um exemplo aqui, ó. Pedi pro GPT gerar um roadmap aleatório. Qualquer modelo de IA consegue gerar esses roadmaps, tá? E ele gerou vários níveis aqui, tá? Então, por exemplo, imagina aqui, uma pessoa que tá começando do zero, tô começando a programar agora. Não adianta você querer aprender sobre absolutamente tudo. Essas dicas aqui estão, inclusive, bem razoáveis, tá? E aqui você vai pegar e aprender e aplicar uma dessas coisas profundamente, tá? Funções, loops e estruturas de dados. Vou aprender e vou aplicar isso aqui profundamente. Git, vou aprender e vou aplicar isso aqui profundamente, né? Vou armazenar todos os meus códigos em Git. Construir uma API simples, um CRUD simples, vou aprender e vou aplicar também. Introdução a banco de dados simples, né? Vou aprender e vou aplicar também, legal. Para alguém que é mais júnior, né? Imagina que você tá aqui no seu trabalho, e aí você fala, eu tenho um framework, né? A gente trabalha com Django aqui na empresa, e eu não faço ideia do que melhorar na empresa. Todas as tasks eu meio que consigo resolver, eu não tenho dificuldade para executar meu trabalho, eu não sei para onde evoluir. Beleza, dá uma olhada aqui, vê se tem alguma coisa que você de repente pode melhorar. Como é que tá o SQL da empresa? Dá para melhorar a performance aqui alguma coisa? Como é que tá a validação de input, né? Como é que a validação de input funciona? Como é que a autenticação tá funcionando aqui? Tá bem implementada? Tá legal? Como é que estão os testes? A cobertura de testes tá boa? A gente tem testes de integração que testam alguma coisa de fato? Como é que tá o logging, né? Pode pegar essas coisas por demanda, ou então porque você notou uma defasagem na empresa e tentar melhorar. Aqui você tem que fazer um trabalho exploratório de sempre pensar, como que eu posso estar melhorando esse produto aqui? Eu posso trazer, por exemplo, o meu caso real aqui, né? Depois de sênior, eu fui mais pra gestão. Então agora, honestamente, o que eu tô mais estudando é, sinceramente, cara, gestão de pessoas e projetos, porque agora é o que eu preciso mais aprender de maneira mais urgente no meu trabalho, é o meu cargo. Mas antes disso, tava aqui em Sênior, né? O que eu precisei pra Sênior? Fundamento do System Design, precisei pra várias entrevistas. Escalabilidade horizontal e vertical, interessante. Microserviços e monolitos, já tive que tomar essa decisão na minha carreira, inclusive. Event Driven Architecture, a arquitetura da empresa que eu trabalho atualmente, ela é Event Driven, a gente tem Message Brokers, o nosso sistema, ele é distribuído. Então, né, você percebe que eu consigo pegar qualquer uma dessas coisas e aprender elas a fundo. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem Infrastructure as Code, né? Mas a gente não tem, por exemplo, e nem tem demanda de ter sharding ou... Não, replicação de banco de dados tem. Não tem demanda de ter sharding. E nem faz sentido, porque o nosso banco de dados está performando super bem. Então eu não preciso necessariamente focar nisso aqui agora, isso aqui não é minha prioridade agora. O que pode ser minha prioridade agora é de repente isso aqui, né? A parte de segurança. Ou de repente, eu acho que hoje seria bem mais na parte de event driven aqui, e message brokers, tá? Eu acho que isso seria a parte mais importante pra mim. Então você entende? Você pegar algo que vai ser aqui a sua demanda imediata, ficar muito bom nisso, vai ser uma maneira excelente de reter esse conhecimento, de garantir que você
Assim, se você já tem essa demanda, você tem certeza absoluta de que isso é útil. Se você não tem a demanda, é um pouco mais difícil, saca? Então você pode pelo menos pegar o que é demanda já, porque isso é, por definição, prioridade. É por definição o que você vai fazer primeiro. Tem um conceito, né? Eu acho que do Nassim Taleb que ele chama de anti-livraria. Que assim, o ideal é você ter uma estante com, tipo assim, 300 livros que você leu uns 30 e você sabe do que se tratam os outros, pra quando você precisar daquela informação, você consegue referenciar ela lá. O Programador Pragmático não é um livro excelente pra eu dar esse exemplo, mas eu vou dar esse exemplo nesse livro porque é o que tem na minha mão agora. Você não precisa, necessariamente, em todos os momentos, ler o livro de ponta a ponta e estudar todas as coisas que tem no livro. Às vezes, você pode olhar o index, né, a tabela de contents aqui, ou o sumário, ou o que quer que seja, e procurar no index aquilo que você tá trabalhando nesse exato momento, né, vamos supor, pô, acabou meu dia de trabalho, hoje eu tô na metade de resolver uma task sobre concorrência. Aqui, ó, capítulo 6, concorrência. Não é tudo que tem em todos os livros técnicos que você vai aplicar. Agora, novamente, não me interpreta mal. O livro também é uma boa maneira de você saber aquilo que você não sabia que poderia ser útil pra você, então ainda faz sentido você ler o livro por completo. Mas, cara, novamente, se eu te der uma lista aí de 30 livros e falar pra você ler todos por completo, eu não tô te dando uma prioridade, porque algum desses 30 vai ter que ser primeiro, vai ser o que você vai aplicar antes. E algum capítulo em específico de algum desses 30 vai ser o que mais vai ser útil pra você nesse exato momento. E o que mais vai ser útil nesse exato momento é que você deveria focar. A conclusão prática pra mim é que a gente estuda e a gente aplica. Eu vou baseado em demanda, eu vou baseado em interesse, eu vou de uma forma completamente caótica, né? O pessoal sempre me pergunta se eu prefiro tutorial, documentação, curso, livro, etc. E honestamente eu faço de todas as maneiras, tá? Se eu tô assim, muito cru em algo, tipo assim, vou aprender um framework de Golang. Eu gosto de ver se o framework tem uma documentação boa, que é user-friendly pra quem nunca viu aquilo na vida. Se a documentação, se eu não achar boa, não achar user-friendly, eu vou pegar um curso sobre esse framework, muito provavelmente. Eu vou assistir ali provavelmente um terço e depois eu volto pra documentação. Eu raramente termino os cursos que eu compro de tecnologias, tá? Porque eles começam a chegar em pontos muito distantes, que pra mim às vezes não é necessariamente o que eu queria. Às vezes eu compro por um propósito específico. E quando o propósito já foi cumprido, eu não vou necessariamente continuar assistindo até o final só pra ter uma sensação de que eu completei o negócio. Né? Quando eu sanei a minha prioridade, a minha próxima prioridade vai talvez ser uma coisa diferente. Aí você pode pensar, né, pô, mas se eu não estudar tudo, eu vou fazer as coisas muito mal, né? Tipo assim, imagina que eu fiz um aplicativo, né? Sem antes ter estudado sobre banco de dados. E aí, meu banco de dados ficou todo lento, ficou todo horrível. Eu percebi que eu deveria ter estudado sobre banco de dados. Cara, você vai ter uma oportunidade muito boa agora de estudar banco de dados, de corrigir todas as cagadas que você fez. E você, por ter feito os erros e corrigido os erros, você vai aprender muito mais que alguém que nunca nem cometeu os erros, de alguém que só aprendeu o Happy Path. Então, de certa maneira, é até melhor você fazer aquilo que é possível com o ferramental que você tem agora e aprender a corrigir depois, do que tentar aprender tudo antes de começar a aplicar, né? Eu posso dar um exemplo disso na prática. Eu fiz lá um produto que em algum momento precisou de SEO, né? Search Engine Optimization. Eu nunca tinha nem pensado nisso, não sabia. Tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que aprende sobre marketing antes de fazer o produto. Eu faço o produto e depois eu pensei no marketing. Eu pensei, caramba, SEO vai ser interessante. Tive que refatorar muita coisa pro SEO ficar bom ali, pra ficar redondinho. E nisso que eu fui aprendendo como é que se faz, né? Pô, um negócio que vai ser bem otimizado ali pra SEO e tal. Outra dica muito boa aqui é você documentar os seus aprendizados. Nota, né? O meu livro tá cheio de marcaçõezinhas aqui. Eu fiz um vídeo sobre o livro. Você pode fazer um texto que vai ajudar a documentar. Todo o código que você fizer, você sobe pro GitHub, que de certa forma funciona como uma documentação do que você fez. De certa forma você pode revisar aquilo. E é dessa maneira que eu vou, tá? É muito sob demanda. Se você olhar o meu primeiro vídeo nesse canal, os primeiros vídeos, eu comecei porque eu tava querendo entrar numa Big Tech. Então eu tava praticando e documentando minha prática. Minha prática de Elite Code e System Design, ela surgiu por causa de uma demanda, e a demanda é que eu notei que eu era horrível nas entrevistas para as empresas de vaga sênior para fora do Brasil, porque quase toda vaga sênior para fora do Brasil me pedia Elite Code e System Design, eu era horrível, e eu pensei, caramba, aqui está uma demanda de algo que eu preciso urgentemente aprender, senão eu não vou ser contratado, senão eu não vou conseguir o salário que eu quero na Alemanha. Eu aprendi, eu pratiquei, eu ensinei muita gente sobre isso, escrevi muito texto sobre isso. Eu gravei muito vídeo sobre isso. E agora, se você me perguntar o que é sharding, eu consigo te responder sem nenhum problema, que eu já ensinei uma infinidade de pessoas sobre isso. Já expliquei esse conceito para uns 10 entrevistadores diferentes. Se eu tivesse aprendido sobre sharding na faculdade, e talvez eu até tenha aprendido, tá? Eu não lembro se eu aprendi ou não. Se eu tivesse aprendido na faculdade, que talvez eu aprendi, eu tinha esquecido, até 2 anos atrás, que foi quando eu... 2? Não, né? Já é mais? 2023, são 3 anos atrás. Que é quando eu fui estudar sharding de novo. E hoje eu apliquei tanto, utilizei tanto, falei tanto sobre isso, que hoje tá de fato aprendido, solidificado. Então é isso, pessoal. Não me odeiem por ir contra o senso comum. Hoje eu vou te recomendar, então,
o curso Roadmap para o seu próximo emprego, faz o seguinte, ó, vamos fazer um acordo aqui. Clica no link na descrição, você compra aí o Roadmap, você vai ter 30 dias para devolver sem problema nenhum, tá? Não precisa nem justificar nada. Qual que é a forma que você vai tirar alguma utilidade disso daqui? Você vai ter aqui, sei lá, umas 40, 50 aulas, não lembro quantas são. Você vai clicar aqui, por exemplo, LinkedIn. Cliquei no LinkedIn e assistir as aulas, pesquisa booleana, busca booleana para montar o perfil no LinkedIn. Não vai direto para a próxima aula. Abre o seu próprio LinkedIn, faz as mudanças sugeridas aqui no seu próprio LinkedIn, certo? Imediatamente aplica aqui o que foi ensinado. Depois você vai para a próxima. Central aqui, né? LinkedIn SSI, Social Selling Index. Vai lá, aplica isso. Depois você continua na próxima. Se você não aplicar essas coisas, elas não vão ter utilidade, né? Ninguém vai te contratar porque você assistiu um vídeo sobre pesquisa booleana. Isso não vai acontecer. Você tem que aplicar isso aqui na prática para ver algum resultado. Enfim, você comprou aqui o curso, assistiu as aulinhas, aplicou aqui as aulinhas, decidiu que no final do mês não valia a pena, tudo bem, pede seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. A gente tem ajudado muita gente aqui, tá? A obter resultados. Teve até 3 pessoas que eu acompanhei mais de perto. Acompanhei as pessoas no mês passado, né? Pra elas fazerem essas alterações aqui de fato nos currículos dela e tal. Conversei com ela sobre as entrevistas. E dessas 3 pessoas, 2 decidiram que iam buscar um novo emprego e essas 2 conseguiram de fato, né? Lógico. Não tô falando que todo mundo vai conseguir. Não faz nem sentido essa promessa. Mas enfim, se você estiver em busca do seu próximo passo em tecnologia, eu recomendo isso aqui. Você não tem risco nenhum, absolutamente nenhum, porque se você não gostar, pode fazer aqui um por dia todos os dias. Chegou lá no dia 30, decidiu que não gostou, pede seu dinheiro de volta, cara. Não tem problema nenhum. Fechou, pessoal? Beijão, não me xinga nos comentários.